Ai, que bom estar de volta. A gente está no nosso último dia da nossa série Criativice e coube a mim encerrar essa série. Cara, esse tema veio ao nosso coração através da inspiração, através do livro do pastor Marcos Madaleno, que tem ativado a criatividade no meio dos jovens, não só no meio dos jovens, mas no meio da igreja brasileira. Para quê? E aí que está a questão, para quê? Para que ter criatividade? Letícia, para que ter criatividade? Tio Lúcio. Tio Lúcio foi para isso que a gente foi criativo. Vamos ver, João, para que ter criatividade? Para inovar, boa, João. Amandinha, para que ter criatividade, filha? Para ter ideias novas, top. Aqui, convidado também fala. Como é que é seu nome, filho? Denilson, é sobrinho da pastora Cris? Também? Para que ter criatividade, Denilson? Trazer mais alegria, isso aí. Cara, a gente acessar a nossa criatividade é para tudo isso que foi falado, né? Para a gente inovar, para a gente ter ideias novas, para a gente trazer alegria. Mas sempre quando a gente fala de ser criativo, tal, a maioria de nós leva para a questão da arte, da questão, nossa, você vê uma pintura, você fala, nossa, como um cara foi criativo, ou você vê uma apresentação de teatro, ou você vê uma música. Mas a criatividade que vem do Senhor, ela serve. O André falou, você pode falar ali debaixo desde que você não fique andando muito. Eu já comecei errado já, né? Eu não vou tentar. Mas a criatividade que vem de Deus, a inspiração que vem do Senhor, é para que nós possamos alcançar mais pessoas. Como assim? Para que nós aprendamos a nos relacionar uns com os outros, para que a gente possa ser instrumento de Deus na vida das pessoas. E aí, você pode ser criativo em qualquer coisa, porque a criatividade não é só para arte, não é só para que você faça uma boa música, ou para que você escreva uma boa poesia, mas é para que você ache ferramentas para alcançar o coração daquele que está à sua frente, do seu próximo. Esse não é o primeiro mandamento? Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Então, quando a gente entende isso, que a gente tem que amar a Deus e amar as pessoas, a gente vai buscar todos os dias a criatividade do Senhor, a inspiração dos céus, para que eu possa alcançar o coração das pessoas que estão à minha volta. Quem é casado sabe muito bem disso. A gente cada dia tem que ser criativo, né, pastor? Quantos anos vocês estão juntos já, pastor? 25, 6, né? 34, né, contando todo o tempo. Eu e a Van, 27, amor. 25 agora? 26, Cara, 26 anos, pensa, sei lá. Você vê, né? Nem lembro, sei lá, né? Uns amigos meus falam assim, a Van nasceu, você começou a namorar ela. Eu falei, não, foi bem assim, né? Mas a gente tem que ser criativo, né? Para que a gente possa, quanto mais a gente ama o nosso companheiro, porque quando a gente para de amar, a gente para de, não, isso aqui tá bom, não preciso fazer nada novo. Eu não preciso alcançar o coração dela mais. Já está aí, já está bom. Por isso que quando a gente ia com Deus, quando a gente fala de criatividade através do Senhor, o único propósito de a gente ser criativo é para que a gente alcance a vida das pessoas, para que o amor de Deus entre na vida dela. Porque se não for para isso, não precisa ser criativo. Sabe por quê? Hoje o nosso tema é do Criador para você, ou de Deus para nós.
Quero ler um texto com você, está em 1 Coríntios, capítulo 15, do 45 ao 57. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era pó da terra. O segundo, homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, essa é a última ministração da série Creative-se. Com certeza vocês foram ativados em vários dons e talentos que muitos de vocês nem sabiam que existiam. Eu vi a Maria e o Cássio pintando um quadro, né? Não sei se foi na passada, não, na retrasada, né? Eu estava lá na viagem, eu vi e falei: caramba, nunca vi meu filho pintar, né? Falei: olha, foram ativados num dom que vocês nem sabiam que tinham, ou já sabiam, ou estavam escondendo. Já sabia, Cássio? Você já sabia? Pintar, não? Né? Então, com certeza vocês foram ativados, e cada dia eu creio que cada um de vocês, cada um de nós, a gente vai descobrindo dons e talentos que Deus ativa, principalmente quando a gente está caminhando com o Senhor. A gente começa a caminhar com Jesus, a gente vai descobrindo coisas que a gente nunca imaginou fazer. Eu quero falar isso daqui a pouco, né? E eu tenho certeza que a gente ainda vai ser também revelado e potencializado em nós muitos dons e talentos para que a gente possa ser agente de transformação da sociedade que vai expandir o reino de Deus, amém? Com certeza a gente vai ser inspiração para muitos, né? Pois, como foi a resposta do João, a criatividade, ela vem para que a gente possa inovar. E inovar, é buscar algo mais. Os que inovam, eles são os que vêm antes aquilo que todos querem, mas ainda não descobriram o que querem. Inovar é antecipar o futuro. É sobre fazer um caminho para o extraordinário junto com Deus. Quando a gente busca inovar, é para que a gente quer viver o extraordinário com Deus. É a gente conseguir enxergar o que as pessoas não enxergam. O nosso papel como cristão, como agente do reino de Deus, agentes dos céus, é esse. A palavra de Deus nos traz como que vai ser o futuro. Nós temos acesso. Deus revela como vai ser. Então a gente inova, a gente é criativo para alcançar as pessoas, para que elas possam enxergar este futuro que elas não enxergam. Esse futuro de perdição, de pecado, de morte, que elas não vão ter acesso, porque o pecado nos separa de Deus. Então nós, como cristãos, esse é o nosso papel, como filhos de Deus. É a gente inovar a cada dia, ser criativos, para que a gente possa alcançar um a um,
um a um, os nossos amigos, a nossa família, aqueles que estão próximos de nós. Quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente acorda já falando, Deus já me dá uma estratégia, ou me ensina como é que eu vou alcançar o coração dessa pessoa. Isso é ser criativo, isso é deixar que a criatividade de Deus tome a nossa mente. Por quê? A gente lê um texto agora, porque o primeiro homem, o Adão, ele tornou-se um ser vivente, mas o segundo, Jesus, ele era um espírito vivificante. E Paulo ele fala isso ali, olha, não foi o espiritual que veio antes, foi o natural, depois veio o espiritual. Só que ele fala um negócio, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, mas os que são dos céus, ao homem celestial. E aqui que está a chave para nós crentes, para nós filhos de Deus. A gente não pode se parecer com os homens da terra. Se somos filhos de Deus e somos espirituais como o segundo Adão, como o ser espiritual que era Jesus, o nosso desafio é a cada dia ser mais parecido com Ele. Então a nossa criatividade tem que desembocar em cima daquilo que é importante para Ele. Porque a partir do momento que eu pego a minha criatividade ou a minha sabedoria e uso para as coisas terrenas, só existe dois lados na Bíblia. Existe o lado de Deus e o lado Satanás, não existe meio termo. Então, e a Bíblia diz, ou eu estou servindo a Deus, ou eu estou servindo ao diabo. Não tem não, mas calma aí, Luz, não é bem assim. Não, ou você está fazendo para Deus, ou você está fazendo para o diabo, ponto final. Por isso que a nossa criatividade, ela tem que trazer o quê? Vida. Porque o que traz morte, é tudo aquilo que vem do outro lado, do inimigo. Por isso que Paulo disse, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que inovar, a gente tem que antecipar o futuro, né? E como fazer isso? Como viver esse extraordinário de Deus? Porque a vida, ela não foi criada para nós só observarmos ela passar. Ela foi criada para que para que a gente possa viver ela em todo o nosso potencial. Uma existência só de observar é uma existência muito inferior àquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós ficamos observando o tempo passar, ou a vida passar, ou as coisas, ou as pessoas fazendo as coisas, e nós não. Isso denigre o tanto de valor que nós temos, porque Deus, Ele deu o que Ele tinha de melhor por nós. Então nós precisamos ser o quê? Protagonistas. Adão, ele não foi colocado lá no jardim do Éden para uma vida de observação, não, olha, observa o jardim aí, Adão. Não. Jardim do Éden, né, o jardim de delícias, né? Adão foi colocado lá para quê? Para dominar sobre aquilo, para cultivar. Só que como a gente sabe, Adão falhou nesse negócio aí. Ele tinha todas as condições ideais para viver, administrar, criar, multiplicar e construir algo melhor. Porque sobreviver não era a agenda do primeiro homem. Não era só para ele, isso aqui é para você sobreviver aí, Adão. Não. Mas Jesus, o segundo Adão, aquele que veio restabelecer o plano original do arquiteto da criação, cumpriu o seu propósito e nos fez filhos de Deus. Da mesma forma, nós como filhos de Deus temos um propósito maior. A gente não pode ser só meros espectadores ou observadores passivos, tentando só sobreviver.
a gente tem um chamado para sermos influenciadores. E onde estivermos, influenciadores são o quê? Antecipadores do futuro. Cara, e agora quero falar um pouquinho da viagem. Como é ruim viver em um lugar que só olha para trás. Nós fizemos uma viagem, a maioria de vocês aqui acompanhou um pouco, né? E teve dois episódios assim que me marcaram tremendamente. Eu tenho, primeiro, eu nunca imaginei na minha vida sonhar em fazer uma viagem dessa, ou visitar, ou conhecer coisas que a gente só via em livros, que a gente aprendeu na escola. Como eu disse, Deus ele ativa dons e talentos na gente que a gente nem imagina. Eu nunca falei inglês, nada, nem espanhol, né? Nada, nunca aprendi nada, né? E eu tive que me virar lá em inglês. O Friends fez muita diferença na minha vida. Né? E eu consegui, eu não passei fome, eu não passei sede, eu consegui dormir, tudo me comunicando de palavra em palavra. Eu não formava frase, mas eu, né, água, water, né, ice, né, era assim, coca é fácil demais, né? Cara, e me virei, né, pizza, né, capricciosa, né, buonasera, né? Então, a gente fez uma viagem muito extraordinária, assim, foi extraordinário. Mas nem tudo foi legal. Como eu disse, você está num país onde, para qualquer lado que você olha, está destruído, escorado com andaimes para não desabar, buracos pela cidade, porque as pessoas só estão lá cavando o passado, olhando para trás. Porque para eles o que importa é isso, é achar um pedaço de pedra para que encaixe naquela pedra. E a gente entrava nos lugares, eu me sentia andando em círculos, porque eu entrava numa igreja, era uma coisa, saía dali, entrava no museu, era a mesma coisa, eram as mesmas obras. E de repente aquilo começou a me dar agonia, né? Só que Deus foi maravilhoso, no meio disso Ele nos presenteou com uma viagem a Paris, daí deu uma desintoxicada. A Vanessa falava assim para mim, amor, porque eu sou mais da arte, de ver quadros, né, estátuas e tal. A Vanessa, ela é mais da natureza. Aí ela fala, amor, eu preciso, né, ver mato, porque tem que desintoxicar a minha vista, porque eu estou cansado de ver pedra. É que eu não vejo cor, por isso. Meu tênis, por exemplo, meu tênis é marrom, não é, galera? Quem concorda comigo, meu tênis é marrom? Né? O bode, ele se aproveitou de um deficiente, porque ele me vendeu o tênis como marrom. Tá? Eu enxerguei marrom, né? Ainda ficou tirando sarro de mim depois. Lá, né? A camiseta é rosa, né? Da cor do meu tênis. Que agora eu sei que é rosa porque me falaram, né? Mas assim, então... só que 2 episódios que me incomodaram, mas eu fiquei assim, falei, sério que é para isso? Eu vi artes assim, as mais belas artes. A gente teve acesso, né? Você ter acesso à Mona Lisa, ou você entrar dentro e poder olhar aquela coisa. É maravilhoso o teto da Capela Sistina. E aí eu falei, tá, mas para você conseguir acessar aquilo, é caro. Para você poder contemplar, né, a beleza daquela arte, muito caro. Então toda aquela arte, todo aquele, né, eu ficava impressionado com as estátuas, as cenas de luta, e você conseguia enxergar a musculatura dos caras. Aqueles tapetes enormes com cena de guerra, de batalha de guerra. Lá no fundo você conseguia ver um cavalo sendo atingido por uma flecha. Coisas assim impressionantes, como é que o homem consegue, e nem só isso, detalhe, com os recursos que eles tinham. Muitos deles só tinham
talhadeira e um martelinho. Era isso. Hoje a gente entra na internet e a gente sabe que se misturar tal com tal, eu não sei, né? Porque eu não vou conseguir distinguir. Como é que é? Mistura o vermelho com o azul da verde, é isso? É, né? É vermelho com azul? Vermelho, amarelo, azul da verde. Tá vendo? Ó? É por isso que eu não era muito bom nessa área de pintar. Mas, né, os caras não tinham isso, tinha que ir descobrindo. Então eu ficava impressionado com aquilo. Mas era lá, ó, tudo quebrado, cavando buraco, mas aquilo que era o belo, está tudo guardado, escondido, e você tem que pagar caro para ver. O propósito de toda aquela arte é única e simplesmente lucrar. E não com a pessoa que fez. Porque a pessoa que fez provavelmente morreu pobre de sífilis ou não sei o que, como vocês conhecem, né? Não teve acesso nenhum à fortuna que é. A Vanessa perguntou, amor, mas quanto que vale a Mona Lisa? Não tem nem preço. Não tem nem preço que dá, né? E é um quadro desse tamanho. Mas é bonito. Enfim, isso foi uma das coisas que eu falei, poxa Deus, né? Quantos têm o privilégio de poder ver? Quantos têm o privilégio de dormir dentro da Capela Sistina? Quem aqui já teve? Eu tive. A Vanessa foi lá escutar os áudios, né? O áudio guia. Enquanto ela escutava, eu deitei a minha mochila lá. Você não pode falar mesmo? Então eu fiquei de boa lá. Dormi meia hora, bem tranquilo. Eu falei, Michelangelo, viu só? Então, isso foi uma das coisas que eu falei, cara, para que tanta criatividade? Para quê? Para que o mínimo de pessoas, uma mínima parcela do mundo pode acessar. Segundo, foi a igreja. Eu me converti já aqui na Seifa, como criança, não frequentei, né? Algumas outras vezes fui em uma missa ou alguma coisa assim, né? A minha mãe não era praticante, eu tinha uma avó paterna muito praticante do catolicismo e uma materna evangélica, né? Que também era muito praticante. Então às vezes uma avó eu levava na missa, a outra levava no culto, mas eu não entendia muito, para mim era tudo a mesma coisa. Só que daí quando eu me converti, a igreja para mim é isso aqui, é cantar, é vida, é você poder chegar aqui e trocar figurinha, né? A gente chegou ali, estavam trocando figurinha ali, a Bia, o Juliano, né? Para mim igreja é isso, é a nossa casa, é uma extensão da minha casa, é a minha família. Aí você entrava naqueles tempos suntuosos, mas assim ó, de perder de vista o tamanho, com artes por todo quanto é lado, ouro, e você não vê vida. Onde você olha é morto. E não só, as pessoas também estão mortas, parece que elas andam assim, vai, passa, olha. Só que nós estávamos num momento lá e a gente estava visitando e estava rolando a missa lá e tal, e acabou. E no momento que acabou, eu estava conversando com o pastor, assim, e o sacerdote saiu de lá, né, para ele passar. Só que quando ele passou, todo mundo teve que ficar em silêncio e baixar a sua cabeça. Os guardas pediram assim, ó, foram afastando os guardas na frente, ele no meio, e para passar. E aquilo eu falei, porque não era, né, eu nunca participei, eu pratiquei, e aquilo eu fiquei imaginando o pastor José terminando o culto, né, os seguranças, né, que daí teria que ser o Rian, né, o Rian vindo assim, pessoal, para ele poder passar para o gabinete dele. Cara, aquilo, falei, não, peraí, não é por isso, não foi para isso. Não foi para isso que Deus deu o dom. Não foi para isso. Como eu falei, Deus
falei que eu ia falar um pouco mais para frente, que Deus nos dá dons e talentos que a gente nunca imaginou ter. Eu nunca imaginei ministrar a palavra de Deus. Como eu disse, eu nunca almejei sonhos, né? Eu e a Vanessa, tudo para nós era, não, tá bom. O primeiro dia que a gente chegou, eu fui, com fome, né? Estamos no mercado, não vou comer, vi um sanduichão, se parecia uma esfirra, assim, lá estava lindo, assim. Na hora que eu dei a primeira mordida, estava congelado, porque estava no instante, eu achei que estava quente, eu achei que era como se fossem as nossas estufas aqui, mas literalmente estava congelado. Eu falei, vai congelado mesmo. Comi aquele negócio congelado, uma coca, falei, porque para mim estava top. Cara, eu saí lá do Centenário, lá do Cajuru, lá, para vocês se localizar, era um Jupira, né? Não, nem estava minha sobrinha, então eu falei que a rua do meio não saiu dela ainda, né, filha? Mas, não, né? Mas era assim, comunidade mesmo. Eu já falei isso aqui, a Universidade Federal do Paraná era tipo uns 2 quilômetros da minha casa, pertinho. Quando eu ia para o centro, eu passava por lá. Mas aquilo para mim era só um prédio. Quando o Lucianinho passou no vestibular para a Universidade Federal, a gente estava na praia com a nossa família. E a minha família fez um alvoroço, falou, cara, nossa, parabéns. Como que você conseguiu, nossa... davam os parabéns que eu falava assim, eu ficava constrangido, porque eu falei, nossa filho, parabéns, isso aí, passou. Porque para mim, não era um feito, né? Sabe aquele negócio de pai, não firmar com a obrigação? Eu sabia que era importante, que ele tinha sido difícil, mas para mim não era um feito tão grandioso. Por quê? Por mais que eu tenha crescido ali, aquilo lá nunca nem passava pela minha mente. Mas pela minha família, os meus primos, todos tentaram, nenhum entrou. Por isso que quando ele entrou, para eles, aquilo foi um feito grandioso. E aí eu fui lá fazer a matrícula dele. Na hora que eu entrei para dentro do prédio, eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, é um negócio enorme, tudo que ele ia acessar, o acesso que ele ia ter. Falei, e eu passava na frente, e eu nunca imaginei que eu podia pelo menos tentar acessar isso aqui. Por isso que para mim foi assim, cara, eu falava, Deus, muito obrigado, por eu poder acessar cada coisa disso aqui. E é para isso, e foi para isso, que Deus nos deixou a palavra dele. Para que a gente possa ser criativo, para que a gente possa acessar, para que as pessoas ao nosso redor possam acessar, volte a sonhar, porque se não fosse encontrar Jesus na minha vida, nunca eu ia almejar fazer esse tipo de coisa, nunca eu ia almejar ser criativo, ou ter criatividade para preparar uma palavra. Eu sempre fui o pior aluno, não de nota, mas de comportamento. Eu não gostava de escrever, então, só que o professor explicava, nos primeiros 2 minutos eu já entendia, e aí os outros 40 minutos da aula eu ficava atrapalhando ele, né, porque daí eu já tinha entendido, não estava nem aí mais. Então eu nunca fui muito bom em escrever e tal, mas quando eu me converti, até poesia eu já escrevi, né? Por quê? Porque Deus nos deu esse presente. Por isso que a gente precisa acessar isso, ser criativos para acessar tudo aquilo que o Criador deixou para nós. E eu queria rapidamente falar 7 coisas daquilo que Deus deixou para nós, que está na palavra dele, do Criador para nós. Primeiro, você é criativo. Minha essência está em você, eu o fiz semelhante a mim. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Se Deus é um ser criativo, Ele criou, e nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós também somos criativos. Deus criou. Segundo, os nossos impossíveis
são apenas convites para que o novo se revele por meio de fé e ousadia. Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Marquem isso na sua mente, nada e nem ninguém é impossível de ser alcançado pelo amor de Deus. Por isso que a gente precisa crer nisso, porque se nós podemos fazer todas as coisas, nada é impossível para Deus. E nenhuma pessoa é impossível de ser alcançada pelo amor de Deus. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, aquele meu amigo lá, não, esse aí não vai, não tem jeito. Não. Todas as pessoas podem acessar o amor de Deus. Por isso que a gente tem que ir a cada dia. Por isso que o impossível é só um convite para que o novo se revele por meio de fé e ousadia. Quando você se deparar com uma situação impossível, está aí o convite para que você possa buscar criatividade, através de fé e ousadia, para alcançar o coração daquela pessoa, ou para resolver aquela solução. Terceiro, explore todos os contextos e ambientes que Deus criou. Salmo 8 diz assim, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças recém-nascidos, firmaste o teu nome, com fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a vereda dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tudo, a gente precisa aprender a contemplar toda a criação, para que a gente possa impulsionar a nossa criatividade. A minha visão mudou quando eu comecei a olhar para aquele negócio tudo lá como arte. Porque se você olha pelo lado espiritual, a gente sai de lá carregado, oprimido. No primeiro lugar que eu entrei, eu tive que sair para fora, porque eu senti uma opressão como nunca antes senti, passei mal, mas depois eu falei, não, peraí, eu vou mudar o meu olhar, vou começar a olhar como arte, e aí, contemplar aquelas artes foi muito legal. Só que daí, nós fomos visitar o Vaticano, então você entra na Capela Sistina, está lá os desenhos de Michelangelo, aqueles desenhos lindos, os detalhes do anjo, né? Então, aí você vai vendo os quadros, aquelas guerras. Aí tem uma sessão de arte contemporânea. Eu falei, o que aconteceu com a nossa geração? Acabou a criatividade mesmo. Porque você sai assim, tem uma, né? Você vê a Vênus de Milo, ou você vê os caras lutando, o detalhe, até a expressão da estátua. Daí você vai para a arte contemporânea, tem uma bola de cerâmica preta. Ou tinha uma pintura, eram 3 riscos assim. Eu falei, tá de sacanagem comigo, né? Chamar isso de arte, isso para mim é preguiça, falta de criatividade. Porque, não sei se vocês perceberam, é o que acontece hoje. Nós somos o fruto dessa preguiça. Não, você que tem que enxergar o que está ali. Não, filha, é você que tem que expressar para mim. E esse é o papel do cristão. O nosso papel não é que as pessoas enxerguem o céu por si só, elas têm que chegar ao céu nas nossas vidas.
eu que tenho que me esforçar todo dia para que o meu irmão enxergue o céu na minha vida. É eu que tenho que abrir mão, muitas vezes, dos meus prazeres e das minhas vontades, para que o outro enxergue em mim o amor de Deus, e possa olhar, não, mas é possível. Por isso, vamos fazer um esforço, não vamos ser preguiçosos. Se a gente for criar algo, vamos criar algo, né? Quarto, Deus se revela em mais lugares que podemos imaginar. Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Quando a gente entende que a gente é parte do corpo de Cristo e temos um papel específico e primordial para a expansão do seu reino, nós temos a convicção que Deus nos colocou em certos lugares para que Ele pudesse ali se revelar através de nós. Quando a gente tem essa convicção, que Paulo diz aqui, ó, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, que somos nós, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Quando a gente tem essa convicção na nossa mente, que aonde estivermos, é para que Deus nos colocou ali, para que a gente expanda o reino de Deus, para que a gente traga vida. Eu estou nessa classe para quê? Eu estou nessa faculdade, nesse curso para quê? Para expandir o reino de Deus. Eu entrei nesse trabalho, nessa empresa para quê? Para expandir o reino de Deus. Deus me ensinou a tocar para quê? Para expandir o reino de Deus. Deus me ensinou a atuar para quê? Me ensinou a dançar para expandir o reino de Deus. É para isso. Nada mais além disso. Por isso que a gente tem que explorar tudo isso. Quinto, Deus nos deu inteligência para a tecnologia, a sensibilidade para a arte, a compaixão para inovar. Para quê? No socorro dos necessitados. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2:6. A gente tem que entender isso. Deus nos dá toda a sabedoria para que a gente possa socorrer pessoas. Isso. Nossa inteligência, nossa arte, os nossos dons, os nossos talentos, eles podem, sempre serão potencializados em Deus, para que a gente possa alcançar pessoas e trazer os céus para a vida delas. É para isso. Deus não deu inteligência para você ficar rico. Deus não te deu inteligência para você fazer sucesso. Deus te deu inteligência para você poder alcançar e socorrer as pessoas. Isso é muito sério quando a gente entende isso. Porque por menos recursos que a gente tenha, mas se a gente tem essa convicção, todas as pessoas que se achegarem a nós, a gente vai socorrer. E não importa o mínimo de recursos que você pode ter, financeiro, intelectual. Não, mas como que eu vou aconselhar se eu nunca estudei? Deus vai te dar, se você tiver o coração para socorrer pessoas. Penúltimo. Assim como Deus deu inteligência e inovação a Pedro e aos apóstolos para liderarem multidões e iniciarem um movimento imparável. Imparável parou, né? Nossa. O Luva não parou? Eu sou imparável? Parou, né? A grandeza está disponível a todos nós. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. A gente fazemos parte desse povo. Deus nos escolheu para a gente ser criativo e expandir o seu reino, para que a gente deixe de ser coadjuvante na terra e sermos protagonistas do céu. E a gente precisa ir junto. É para isso que nós somos chamados. É para isso que a gente passou por essa série, para que a gente seja criativo.
para que a gente seja criativo para expandir o reino de Deus, para que a gente comece a ser protagonista onde quer que a gente esteja, para que a gente possa liderar, que seja uma pessoa para que ela alcance os céus. É para isso que Deus chamou. E por último, Deus deu a cada um de nós uma personalidade, ela é única, é um grande presente, por isso, sinta-se bem com ela. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você é único. Eu sou único. O reino de Deus precisa de você. Precisa do seu talento. Precisa do seu dom. Ele precisa especificamente da sua personalidade. Foi para isso que Deus te criou. Foi para isso que Ele teceu você no ventre da sua mãe. Por isso a gente não precisa se comparar um com o outro. Mas Lúcia, eu nunca vou falar como você fala. Eu nunca vou poder ir para onde você foi. Eu nunca vou cantar como o Tiago canta ou toca. Você canta, tio? Canta, né? Ou toca? Não. Eu posso tentar, querem que eu tente? Cantar? Não, né? Não vou, né? Mas cada um dentro do seu dom. Porque você é especial. Você é único. Deus te escolheu para isso. Por isso, ative a sua criatividade. Inove a cada dia. Tenha ideias novas. Faça as pessoas felizes. É para isso que nós somos chamados. É para isso que a gente tem que ser criativo. É para isso que a gente tem que buscar o reino todos os dias. É por isso que a gente tem que entrar no nosso quarto e a cada dia ser mais criativo na presença de Deus e falar: Deus, eis-me aqui. Foi por isso que Jesus falou: olha, quando você for orar, vá para o seu quarto. Não fique repetindo as mesmas palavras todo dia. Porque você já tentou orar todo dia? Tem dia que você fala a mesma coisa. Fala: nossa, falei a mesma coisa para Deus hoje. Principalmente quando a gente peca muito, né? Então a gente fica, todo dia é o mesmo pecado. Até que injuria, fala: oh, Deus, eu não quero mais ficar pedindo perdão por isso, né? Porque tem que chegar um momento que injuria, né, Rian? Falar: ô, chega, né? Ei, cria vergonha, né? Acho que é Deus mesmo que fala pra gente: ô, cria vergonha, para com isso. Cansei de você pedir a mesma coisa. Mas é isso. É isso, é a gente inovar a cada dia para entrar na presença de Deus. Se coloque de pé, eu queria te desafiar. Hoje é a nossa última ministração. Semana que vem, nós vamos começar uma nova série. E essa série, ela vai ter como título: Escolha Ser Filho. Marque essa palavra: escolha ser filho. E esse é o primeiro desafio que eu queria fazer para você nessa noite. Tem uma decisão, que só essa decisão pode fazer a diferença na sua vida. Pode trazer você para o propósito para o qual você foi criado. Para te tirar de um propósito que é trazer só morte para a vida. Assim como o texto diz: aquele que é homem terreno, ele se parece com o homem terreno. Mas aquele que é espiritual, aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, que daí a Bíblia diz que Ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Aí esses sim começam a aparecer com Jesus. E esse é o primeiro desafio que eu queria fazer para você. Se você hoje quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você quer se reconciliar com esse Jesus, eu queria que você fizesse um sinalzinho assim com a sua mão: hoje eu quero aceitar esse Jesus. Amém. Se você quer retomar essa caminhada, realmente confessar que: Pai, eu quero ser seu filho, eu quero inovar a cada dia, quero ser criativo para que eu possa trazer vida na minha casa, vida aos meus amigos, vida na sociedade onde eu vivo. E esse é o desafio maior. Vem aqui para frente, venham aqui para frente, vamos orar. A gente quer orar por vocês. Esse é o tempo de Deus ativar a criatividade na sua vida.
Esse é o tempo de Deus te tirar da onde você está, para que você possa expandir o reino de Deus. Esse é o tempo, esse é o momento. Vem aqui para frente, esse espaço é todo seu. Dê um passo de fé. Fale: Pai, eu não quero mais só ficar observando as pessoas tendo vida com Deus. Eu não quero mais ficar só observando as pessoas tendo as suas experiências com o Senhor. Eu quero, Pai, viver isso todos os dias. Este é o momento. Vem aqui para frente, entrega a sua vida para Jesus. Fale para Ele: Pai, eu quero, Senhor, viver o melhor do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Oh, como é bom, Pai, como é bom estar no meio da sua igreja, que traz vida, Senhor, que traz vida e vida abundante. Pai, como é bom, Senhor, é a tua presença, a presença do teu Espírito, Senhor, o teu Espírito que, Pai, nos convence de todo pecado, de toda injustiça. Pai, em nome de Jesus, que hoje, Senhor, o Senhor transborde em nós a tua graça, transborde em nós o teu amor, Pai, que sim, Senhor, nós possamos inovar, nós possamos, Senhor, ser criativos para alcançar mais e mais a sua presença. Pai, que comece em nós esse desejo ardente pela tua presença, esse desejo de ter vida, Senhor, de ter vida e não morte, esse desejo, Senhor, de te adorar, de te amar verdadeiramente, Pai. Pai, em nome de Jesus, hoje, Senhor, a gente quer dizer o quanto a gente te ama, Paizinho. Pai, eu te amo. Você é o Deus Todo-Poderoso. Você é aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o adorado das nações. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o Senhor, o nosso Deus. Pai, hoje a gente quer declarar que sim, nós somos teus filhos. Somos teus filhos amados, que o Senhor amou, e amou com morte de cruz. O Senhor amou tanto que deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. E hoje a gente quer reconhecer isso, Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por me amar. Muito obrigado por me amar primeiro, que hoje eu posso falar: Jesus, eu te amo. Eu te amo, Pai. Que o Senhor continue se manifestando nessa noite. Que o Senhor continue falando conosco, Pai, tremendamente todos os dias, e que nós possamos exercer o nosso papel de protagonista, para que a gente possa nos tornar cidadão dos céus todos os dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. E ao olhar pro céu, na imensidão, eu te vejo